Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Finalmente chegou a quarta temporada de Rick and Morty com um primeiro episódio bombástico que eu vou abordar um pouquinho hoje. Não vai ser a minha análise mais aprofundada, até mesmo porque eu consegui ver o episódio somente uma vez em um stream no site do próprio Rick and Morty. Como eu falei no meu vídeo anterior, então funcionou aquele stream, eu consegui assistir por lá. Mas vai ser mais um vídeo de primeiras impressões e eu vou explicar um pouquinho a respeito do que acontece nesse episódio, que é bastante complexo, é bem difícil de entender em alguns momentos, mas eu vou tentar explicar o máximo que eu conseguir, tendo visto somente uma vez. Então, vamos lá! E pessoal, desculpa se o som estiver um pouquinho baixo, eu moro em um apartamento, então não dá para fazer um vídeo falando muito alto, porque são já mais de 3 horas da manhã, mas eu queria trazer um vídeo de primeiras impressões o mais cedo possível para vocês. E como sempre, pessoal, eu sei que vocês já sabem, eu tenho o objetivo de bater 150 mil inscritos até o final de 2019, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então, caindo de cabeça no primeiro episódio da quarta temporada, o nome do primeiro episódio é Edge of Tomorrow, Rick Die, Rick Pete. Quando eu vi esse título, eu imaginei que eles iam estar numa espécie de loop temporal, mas não é bem isso. A gente vê no decorrer do episódio, como eu falei no meu vídeo anterior, eu vou dar uma explicadinha, caso vocês não falem inglês, caso vocês não tenham entendido muito bem. Lembrando que é um episódio bem complexo, muito elaborado e que muita coisa acontece, então eu assisti uma vez só, não dá pra saber exatamente tudo o que aconteceu, mas a gente vê basicamente o Rick e o Morty na mesa da sala. O Rick tá agindo de uma forma bem estranha quando eles decidem sair para buscar umas pedras diferentes ali, umas pedras azuis que mostram o futuro da pessoa, na verdade que mostram como a pessoa vai morrer. É um conceito muito interessante e a gente vê ele desenvolvido de uma forma muito boa, porque a pessoa não vai morrer de uma forma só, ela tem várias opções, a cada momento da vida dela, ela tem várias mortes possíveis. E quando eu conseguir reassistir o episódio mais algumas vezes, eu vou tentar reparar nas opções de mortes que aparecem no decorrer do episódio, tanto pro Rick quanto pro Morty, que parece que tem muita coisa interessante por lá, mas o Morty acaba subindo a cabeça dele, o poder, entre aspas, de saber o futuro, e ele vai tentando direcionar o futuro dele para um futuro onde ele e a Jessica fiquem juntos. Como eu disse, é um conceito bem interessante e não é só esse conceito que é trabalhado nesse episódio, a gente vê também o Rick morrendo e a gente descobre que o Rick tem quase que um backup dele próprio dentro da nave dele, que é só colocar o DNA dele e ele vai renascer. Mas o Morty, seguindo a linha do que a gente viu nas 3 primeiras temporadas, tá cada vez mais insatisfeito com o avô dele, então ele decide manter o avô dele morto, ele decide não salvar o avô, principalmente porque ele vê que ele salvando o avô, ele anula completamente qualquer opção de ter um futuro com a Jessica. A gente vê o Morty realmente dominando a cidade, a gente vê o Morty enfrentando a polícia, matando várias pessoas. O Morty virou quase que o Evil Morty nesse episódio, talvez até pior, né? Porque ele cometeu algumas atrocidades ali com pessoas comuns que não tinham feito nada de errado. E o Rick tem não só esse backup dentro da nave, como ele também tem um backup no próprio laboratório, que por algum motivo eu não consegui identificar muito bem no episódio. Ele vai pulando, cada vez que ele morre, ele vai para uma realidade completamente diferente e renasce como um clone. E a cada nova realidade que o Rick vai pulando, ele vai se transformando completamente. Em uma das realidades ele é meio que uma lagosta, na outra ele é quase que um bicho voador, depois ele é um ursinho. Então é bem interessante a gente ver essas realidades, e a maioria dessas realidades são fascistas, vivem sob um regime fascista, então é muito legal que isso virou uma piada dentro do próprio episódio, que cada realidade que ele vai tá vivendo sob um regime fascista. Isso até de certa forma uma crítica à sociedade que a gente está vivendo hoje em dia. E a gente vê inclusive o tão aguardado retorno dos Mr. Mystics, não só dos Mr. Mystics, como também dos Mr. Mystics falsificados ali que a gente vê no final do episódio. E é muito interessante porque o Morty usa os Mr. Mystics, a gente não sabia pelo trailer o que estava acontecendo naquela situação ali dos Mr. Mystics invadindo a cidade, mas o próprio Morty usou os Mr. Mystics com aquela finalidade de proteger ele mesmo da polícia e de proteger ele de todas as pessoas que estavam ameaçando ele, porque ele se transformou quase que um ser super poderoso, ele juntou todas as armas, toda a tecnologia do avô dele com o conhecimento do futuro, ou seja, ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele e ele tem as ferramentas para conseguir combater qualquer tipo de inimigo, porque ele está com as tecnologias
do avô dele. Nessa história do Morty, eu só não gostei muito do final, quando ele começa a falar um monte de bobagem e convence as pessoas de que ele não tá errado, ele convence não só a juíza, como ele também convence a sociedade como um todo, somente soltando uns grunhidos ali de que ele é inocente. Então eu não gostei muito somente desse pedaço, mas toda essa narrativa do Morty funcionou muito bem. O final foi completamente viajado, o que acontece com o Morty, eu sinceramente não consegui entender muito bem, eu vou ter que assistir mais uma ou duas vezes para pegar exatamente o que aconteceu naquele final, quando ele vira quase que uma planta ali, parece aquele cara do Game of Thrones, o Corvo dos Três Olhos, porque ele tem o conhecimento ali do que vai acontecer com ele. E no final das contas, o episódio acaba inclusive surpreendendo porque o Morty e a Jessica não deveriam ficar juntos logo num primeiro momento, os dois vão se encontrar lá no futuro e esse negócio de saber o futuro vira quase que um vício pro Morty. Enquanto isso, o Rick vai pulando, como eu disse, de realidade em realidade, vai se transformando em vários tipos de Ricks diferentes, que também é um conceito bastante interessante, virou quase que Inception, e eu acho que o título do episódio vai mais por causa disso, porque o Rick entra quase que num loop, e em alguns momentos ele inclusive se suicida para já ir logo para outra realidade, o que também é um conceito bastante interessante e muito bem abordado nesse episódio. Então eu dei uma explicada, como eu prometi no meu vídeo anterior, para as pessoas que não entenderam muito bem, por não entender inglês. Como eu disse, tem muitos detalhes que eu não consegui pegar ainda na primeira, até porque eu assisti num stream que não estava funcionando tão bem assim, então até uns momentos chegou a dar uma pulada ali em algum pedaço, mas no geral eu gostei bastante desse episódio. Eu não sei como eu classificaria ele ainda, é até estranho ver um episódio novo de Rick and Morty. Eu já assisti tantas vezes as 3 primeiras temporadas que parece que eu sei de cor ali o que está acontecendo, então ver um episódio novo é um choque, não saber exatamente o que vai acontecer a cada momento é uma surpresa, e o episódio foi muito bem bolado, a gente focou principalmente no Rick e no Morty, que eu acho que para um primeiro episódio é uma coisa positiva. Eu gosto da Summer, da Beth e até mesmo do Jerry, mas é sempre legal a gente ver um episódio que gira em torno da dupla. E se eu não me engano, é uma das primeiras vezes que a gente vê tanto o Rick em uma jornada individual, quanto o Morty também em uma jornada individual. A gente vê os dois se separando no início do episódio já, e eles só ficam juntos novamente já no finalzinho do episódio. E uma coisa bem legal também e bastante triste é que o próprio Justin Roiland postou no Twitter que nesse episódio ia ter uma cena pós-crédito muito importante pra gente assistir, e era uma homenagem ao Mendel, que era o produtor. Eu fiz um vídeo a respeito disso, que faleceu nas últimas semanas ou nos últimos meses, não faz nem um mês, se não me engano, que ele faleceu. Então foi uma homenagem bem bonita no final do primeiro episódio, que é o episódio que mais vai ter atenção, tanto da mídia quanto dos fãs ali que vão tentar assistir o mais cedo possível. Então é bem interessante que eles incluíram essa homenagem. E no finalzinho do episódio, assim como é costume em Rick and Morty, eles quebram a quarta parede, né, a quarta barreira, e eles falam diretamente com o público em um momento em que o Rick e o Morty estão ali falando um monte de bobagem. A Summer entra e quer fazer parte do conjunto ali, começa a falar bobagem também no momento mais engraçado aí, em um dos momentos mais engraçados da série até hoje. O Rick consegue ouvir de volta o que a Summer falou, e ela falou um monte de merda, ela xingou os dois, né, de zoeira, mas foi um momento extremamente engraçado. E vale frisar também que diversos momentos do trailer aparecem nesse primeiro episódio, então vai ser legal escolher, como por exemplo o momento que eu achei que nem faria parte dessa temporada, que é o momento que a gente vê o Morty nazista ali na nave com o Mr. Mystics. Eu não consegui imaginar uma situação onde aquilo aconteceria, mas eles conseguiram criar uma realidade onde aquilo é possível. E a própria cena de abertura, que já tinha saído no Instagram, no Twitter ontem, tem algumas coisas bem absurdas e nenhuma delas, se não me engano, fez parte desse episódio. Então a pergunta que tá todo mundo fazendo, como no grupo que eu criei lá, o Rick and Morty FFF, o que vocês acharam desse episódio? Eu particularmente gostei muito, eu acho que a série já retomou com força total o que a gente viu nas primeiras temporadas. Ela trata não só um, mas 2 conceitos bem interessantes e, como eu disse, que são muito bem trabalhados, tanto o do Rick quanto o do Morty. E eu acho que agora eles vão tentar aprofundar um pouquinho mais. A gente já sabe que o segundo episódio vai ser o episódio do Glooty, que é o episódio do aplicativo, porque eles mostraram inclusive um trailer depois dos acontecimentos desse episódio. Eles mostraram um trailer do que vai acontecer no próximo e vai ser o episódio
do aplicativo, que mostrou também que eu acertei na minha primeira análise, que o episódio do aplicativo é o mesmo episódio onde eles vão tentar invadir uma nave, porque eles já mostraram isso também nos trailers. Então, no geral, se eu tivesse que dar uma nota para esse episódio, eu não sei se eu vou dar uma nota para cada um dos episódios, eu daria uma nota 9, porque eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho melhor no final. Eu acho que eles acabaram se perdendo um pouquinho com a história do Morty. A história do Rick continuou muito boa até o final, mas eu acho que eles exageraram um pouquinho nas atrocidades que o Morty comete, e naquela parte que eu falei que ele fica simplesmente balbuciando ali em rede nacional e as pessoas acabam perdoando ele por isso sem muito motivo. Então eu daria uma nota 9 e eu quero saber que nota vocês dariam para esse novo episódio e o que vocês acharam em geral. O episódio fez jus ao hype, fez jus à espera de 2 anos? Vocês acharam que o episódio deixou um pouquinho a desejar ou que o episódio foi excelente, um dos melhores? Como vocês classificariam esse primeiro episódio da 4ª temporada? Só lembrando que esse foi um episódio com as primeiras impressões e uma explicaçãozinha a respeito do que acontece, como eu tinha prometido no meu vídeo anterior, para quem não fala inglês. Mas eu pretendo fazer um vídeo à moda antiga, analisando quadro a quadro, analisando os easter eggs e todos os acontecimentos, todas as referências desse episódio. Então, como sempre, eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.